Olá, boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Como passar o dia? Hoje aqui em São Paulo foi uma bênção, porque é as ruas vazias, porque muita gente emendou, o metrô vazio, a condução vazia e podemos andar tranquilamente pela cidade porque não tem aquela muvuca que tem todos os dias. Mas o que me, o tema, se você olhou aí, está assistindo, nós vamos falar de um tema muito interessante. Sexta-feira 13. Por coincidência, hoje é sexta-feira 13. Por coincidência, é um dia que as pessoas, muitas pessoas não querem cruzar com um gatinho preto, passar debaixo da escada, nem pensar, não é verdade? Usar réstia de alho, né? E tem aquela plantinha arruda também, pimenteira, tem um monte de crendices, né? E superstições. Eu vou falar de ambas, as crendices e as superstições. Existem várias e é isso que eu quero falar com você nesta noite. Mas antes eu quero deixar avisado que diariamente colocamos vídeos que para reflexão. Sim, você às vezes precisa de uma ideia, de uma palavra, está desesperado e os vídeos nos fazem refletir. Nós pegamos assuntos do dia a dia, como hoje, e refletimos na nossa vida e pegamos lições, metáforas na nossa vida. Muito bem, o que são crendices, superstições? Vou dar alguns exemplos. Tem pessoas que não quer o chinelo emborcado porque diz que vai morrer um parente próximo. Outros não saem de casa, conheço pessoas, sem ver o horóscopo. Fica olhando os horóscopos ali todos os dias, acreditando naquilo ali. Tem outras crendices, a cor, né? Na passagem do ano tem que usar branco, amarelo, não pode comer o que cisca para trás. Existem vários tipos, né? Deixar a vassoura atrás da porta. Tem pessoas que tem, parece um toque, tem que fazer o mesmo ritual todos os dias, tem que acender vela para o santo. Mas eu observando vi que muitos cristãos também têm suas crendices. Tem cristão que só deixa a Bíblia, né? Pessoas que deixam a Bíblia no Salmo 91, o Salmo 23 chega a ficar amarelado, como se fosse um amuleto. Mas o poder não está no papel, está no conteúdo do papel. Tanto é que hoje se usa a Bíblia no celular, nos tablets, no computador, né? Então, existem muitas crendices que nós temos. Usar a pulseira do Nosso Senhor do Bonfim, que vai livrar do mal. Muitos colocam na placa para evitar multa. É interessante. As crianças pôr um cordão vermelho no braço para evitar quebranto. Então, são muitas crendices e superstições. Várias culturas têm essas crendices. Várias culturas adquirem, com o passar dos anos, certas crenças. No Nordeste, a crença que existe, se você quiser virar um lobisomem, no noite de lua cheia, onde o jumento se esfregou no chão, você deita lá, se esfrega e vira um lobisomem. No norte tem o boto, a história do boto. As mulheres engravidavam e botavam a culpa no pobre boto, que ele virava homem. São crendices, superstições. Muitas pessoas tentam criar as suas superstições, as suas crendices. Então, é como o mês de agosto, porque no mês de agosto houve as matanças que morreu mais de 3.000 pessoas na noite de São Bartolomeu, na França, que em agosto foi o início da Primeira Guerra Mundial, foi em agosto que
caiu a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Foi em agosto que Getúlio Vargas se matou. Foi em agosto que Jânio Quadros renunciou. Então agosto ficou um mês de desgraças. As pessoas, essa crendice de desgraça. Eduardo, boa noite, meu amigo. Valquíria, boa noite. Lia, mais uma vez estamos juntos. Então, existem diversas crendices que as pessoas vão assimilando, acreditando nisso como se fosse uma verdade. Há muitas pessoas que não fazem nada sem seguir algum guia religioso. Então, as crendices são várias que nós temos. E a sexta-feira é uma delas, que é um dia de azar. É um dia de muito azar. Se você perceber, em a maioria dos países, inclusive na América, os prédios não têm o 13º andar. Do 12º pula para o 14º. Não é interessante? No Oriente Médio, no Oriente também não tem o 13º andar. Mas eu quero dizer para você que por mais que nós tenhamos essas crenças, essas superstições, vamos dizer assim, enraizada na nossa mente, na nossa cultura, nós temos uma promessa na palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é muito interessante, porque ela diz qual é a nossa segurança, qual é a nossa proteção. Se você tiver com sua Bíblia, eu vou convidar você para abri-la em 1 São João, capítulo 5, versículo 18. Se você caso perder no início da chamada, Joabe, feliz sábado, meu amigo, da chamada eu coloquei a passagem. Então, se qualquer crença que você tenha medo, de espírito, alma penada, fantasmas, de múmia, mula sem cabeça. Muitas pessoas veem coisas, o medo faz isso. Mas a Bíblia diz algo interessante em 1 São João, capítulo 5, verso 18. Acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Aqui diz que todos aqueles que nasceram de Deus não vivem em pecado. O que causa as crendices, que causa o pavor, que causa medo, são as falsas crenças do pecado. As pessoas acreditam em fantasma. Não, se você acredita, não fique assustado. Os discípulos acreditavam. Quando Jesus veio andando sobre o mar, eles viram um vulto e pensaram que se tratava de um fantasma e começaram a gritar. Homens experientes, homens que andavam com Jesus, eles temiam aos fantasmas. Era uma crença. Igual existia muita crença que quando vai morrer, você aparece a morte para você. São crenças, superstições. Mas aqui que diz, quem é nascido de Deus não vive mais em pecado. E Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. Já é interessante, a Bíblia ao falar que o maligno não nos toca, porque existe o mal. Como existe o bem, que é Deus, existe o mal. E ele causa o mal quando as pessoas dão brecha para isso. Estão longe de Deus. Quando estamos com Jesus, quando estamos com Deus, o maligno não nos toca. Então, se você tem medo de macumba, de amarrar o nome na boca do sapo, o segredo é estar junto a Deus, é nascer novamente, porque a Bíblia diz que o maligno não nos toca. Então, nessa sexta-feira 13, a única segurança para você é nascer de novo, é estar junto com Cristo, porque jamais o maligno vai te tocar, jamais as coisas ruins vão te atingir, porque Deus ele protege os seus. Deus cuida dos seus filhos. Deus ama os seus filhos. Não é um copo em cima da televisão que vai fazer alguma diferença. Não é um copo com água
bento, não é uma vassoura abençoada, um sabonete abençoado. Isso não existe, isso é crença. Mesma coisa que tomar banho com sal grosso, com arruda, isso não vai mudar em nada. Vocês estão percebendo que existe crendice tanto do lado de pessoas que não são cristãs, como das cristãs, que põem o copo com água em cima da televisão. Em muitas religiões, muitas neo-religiões novas ensinam isso. Põe o seu copo em cima da TV. Ó, vem aqui, eu vou dar a toalha ungida, a água ungida, a vassoura, a caneta ungida para assinar contratos. Isso é crendice, não existe na Bíblia. Jesus nunca fez isso. Então, as pessoas, eles caem nesse engodo porque não conhecem a Bíblia. A Bíblia diz que quem é nascido de Deus não vive mais em pecado, e o maligno não toca. A única coisa que vai nos proteger não é nada que os pastores, pseudos pastores oferecem. É somente estar na palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso, Márcio. Nós precisamos conhecer a verdade, praticar a verdade. Essa é a nossa segurança. Nada de camisa ungida, né? Toalha com o sangue do bispo, do não sei de quem. Isso não existe, isso é crendice. É a mesma coisa que quem vai fazer um despacho numa encruzilhada. É uma crença, ele crê que aquilo ali vai libertar. Então a mesma macumba do encruzilhada é que numa igreja, quando lhe oferece algum material ungido, é a mesma coisa. Então, a Cleice falou tudo, Cleice. Manter-se positivo ao lado de Jesus, não precisamos se apegar a nenhuma crença, porque essas crendices não têm serventia. Até o horóscopo, se você é ungido pelo planeta Plutão, Plutão deixou de ser planeta. Agora quem vai quem vai reger? Então, não precisamos nos apegar a isso. Somente a Bíblia contém o caminho. Não precisa ter guru, mestre Yoda, não precisa nada disso. Então que você nessa sexta 13 não tenha nenhum pavor. Não tenha medo, porque o maligno não pode te tocar quando você está junto com Cristo. E nós não precisamos nada disso, porque nós temos Deus na nossa vida. E aí o Espírito Santo, que é Deus, que Ele manifesta em nós e nos revela toda a verdade. Deus vive em nós, habita em nós. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou morar dentro de você, do seu coração. E Jesus está batendo a porta. E Ele é a única segurança que nós temos. Não precisamos nos apegar a mais nada, só em Deus. E Deus abençoe. Até amanhã, nesse mesmo horário, nós faremos nosso vídeo. Um abraço para todos vocês.